Boa tarde, amigos, amigas, irmãos queridos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos aqui para o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Iremos estudar hoje do capítulo Estranha Moral, a parte Não vim trazer a paz, mas a divisão, dos itens 9 a 18. Então, vamos agradecer aos amigos espirituais, a Jesus, por essa oportunidade de aprendizagem, por podermos, nesse momento de estudo, receber essa mensagem. E vamos iniciar com a leitura do Evangelho de Mateus. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e o que é que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. Evangelho de Lucas, capítulo 12, 49 a 53. Bem, meus amigos, esses trechos do Evangelho, como eu falei, estão no capítulo Estranha Moral. Então, este capítulo estão aqueles trechos, aquelas falas de Jesus, onde muitas vezes houve uma má interpretação, não entendimento de suas palavras, parecendo que Jesus dizia o contrário daquilo que ele sempre pregou através do seu exemplo, através da sua palavra, através do seu amor. Mas, se a gente observar bem, não há nenhuma incongruência, não há nada de errado nessas palavras de Jesus. Como nos explica Kardec, quando palavras de Jesus não retratam o seu comportamento, a sua moral, há 3 possibilidades. Ou elas foram mal escritas, ou elas foram mal compreendidas, ou elas não foram ditas por Jesus. Neste caso, não vim trazer a paz, mas a divisão, claramente essas palavras muitas vezes são mal compreendidas, mal interpretadas. Nós podemos compreendê-las facilmente pensando como exemplo, se a gente tiver um grupo de crianças, comparando com aquele período na época de Jesus, crianças espirituais que éramos, imagina nós colocarmos um grupo de 30 crianças juntas, 50 crianças juntas, não precisa nem tantas, e dissermos a elas, olha só, esses brinquedos aqui, vocês terão todas que dividir, dar umas às outras, deixar, né, que vocês dividam isso
com alegria, com felicidade, com amor. Ora, a criança, no seu período de olhar apenas para si mesmo, do seu ego exacerbado devido à pequena idade e o pouco desenvolvimento corpóreo, ora, elas não saberão lidar com isso. Elas vão brigar pelos brinquedos, elas vão disputar, elas vão empurrar, podem se machucar, naturalmente. E quando a gente vê toda a doutrina de Jesus, que Jesus veio nos trazer com a Boa Nova, claramente a gente pode compreender que agimos como crianças que não queríamos dividir o nosso brinquedo, né? E muitas vezes reagimos violentamente. Kardec nos explica também que toda ideia nova, como era a Boa Nova, e toda uma doutrina que é muito contrária ao que estava posto na época, toda ideia nova causa uma resistência proporcional aos interesses que são feridos. Pois bem, Jesus sabia, então, que trazer o amor ao próximo, trazer a fraternidade, trazer a igualdade, dizer que todos eram irmãos numa sociedade extremamente egoísta e desigual, só poderia trazer uma oposição violenta, né? Não tem, então, nada de absurdo naquilo que Jesus falou. Kardec nos explica que quanto maior o interesse, quanto maior a perda que seria para aqueles que estavam com o poder nas mãos na sociedade, maior seria, então, a vontade de eliminar aquelas novas ideias, né? Então, nós tínhamos, naquele período, o abuso dos fariseus, os abusos dos escribas, os abusos dos sacerdotes pelo poder humano. O que aconteceu? Tentaram matar o homem para eliminar a ideia, o que nós vimos na história que não foi possível. A ideia de Jesus permaneceu, permanece até os dias de hoje, permanecerá. Jesus veio trazer a Boa Nova num período em que o paganismo estava já em franco declínio, porque para muitos ele já não preenchia o vazio existencial da alma de muitos espíritos. Se a gente for olhar para trás, anterior ao tempo de Jesus, aquelas ideias já tinham sido trazidas por outros precursores, como Sócrates e Platão, mas não havia campo fértil para que aquelas ideias se propagassem. Elas foram lançadas, mas elas não permaneceram, não se reproduziram, não cresceram. Jesus, então, quando veio nos trazer essas ideias, encontrou já muitas almas cuja convicção e a fé que tinham já desenvolvidos e não encontravam mais no paganismo, na adoração a diversos deuses, não encontravam mais o refúgio, o refrigério para suas almas. Essas almas, então, foram tocadas pelas suas lições de amor, e essas almas puderam se converter ao cristianismo e se tornarem seguidores de Jesus. Então, quando
O espírito é movido pela convicção e pela fé, é muito mais fácil que o entendimento à luz de uma nova ideia faça ele mudar de ideia, porque ele já está pronto para isso. Ele já encontrou ali aquele caminho. Só falta a chegada dessa ideia, que foi o que Cristo nos trouxe. Já muitas outras almas, muitos outros espíritos ainda não tinham chegado nesse momento. A maioria deles não eram movidos pela convicção e pela fé, e sim pelos interesses. E aí, sendo movido pelos interesses pessoais, eles seguiam apenas a forma das doutrinas religiosas da época, né? Estavam muito mais interessados em seguir a forma. Não havia fé verdadeira, apenas uma demonstração de fé, mas que, na verdade, era em resposta muito mais a seus interesses pessoais, né? E aí como a doutrina de Jesus, um ensinamento de amor ao próximo e igualdade, colocou esses que apenas defendiam suas ideias por interesse pessoal numa situação em que enxergavam Jesus como um perigo a esses interesses, né? E mais ainda quando o seu erro fica evidenciado, o seu egoísmo fica evidenciado, o seu orgulho fica evidenciado. Isso constitui um, um perigo, porque esses podem, então, perder o seu poder, perder as suas regalias, perder tudo aquilo que conquistaram na sociedade humana. Isso provoca, essa evidência desse equívoco, provoca uma reação violenta, como nos diz Kardec, provoca ira, provoca lutas, provoca o negacionismo das ideias de amor. Por quê? Porque para esses o erro lhe é proveitoso. Dessa forma, Kardec nos orienta. Então, a sua persistência no erro será muito grande, será de um grau elevado. Não vai permitir que aquelas ideias se propaguem. Foi dessa forma que chegou-se, então, até a morte de Jesus, a sua crucificação, para que aquelas ideias não continuassem vigorando. Mas nós sabemos que a luz não pode ser escondida. A verdade permanece. E a verdade, então, a doutrina cristã se estabeleceu na capital, Roma, com o passar do tempo. E aqueles antigos pagãos se tornaram os cristãos. Como a transformação do espírito não se dá de uma hora para outra, e os antigos fariseus e sacerdotes que eram movidos por aqueles interesses, passam então a ser esses novos cristãos, porém passam a perseguidores na história, né? E aí nós sabemos que das inúmeras lutas religiosas em nome de Cristo, em nome da cruz, foram travadas, e quanta violência e quanto sangue foi derramado por essas ideias. Movidas pela fé? Movidas pelo amor? Não. Movidas ainda pelo interesse, movidas ainda pelo egoísmo, certo?
E essa divisão, então, essa espada trazida por Jesus já se mostra, mais uma vez, acontecendo pela sabedoria de Jesus, como consequência do egoísmo da alma humana, e não por uma vontade de Jesus. Quando Jesus coloca que ele veio trazer a divisão, ele não coloca isso como um desejo dele, não é o objetivo de Jesus trazer a divisão, mas sim está claro para Jesus que essa divisão é consequência do egoísmo, da sua doutrina, que repercute na alma egoísta humana, da fase desses espíritos encarnados aqui na Terra, certo? Então, essa divisão, essa espada, ela é consequência, ela jamais seria objetivo de Jesus, né? Que durante toda a sua vida foi só amor. Por que isso acontece, então? Esse interesse pessoal, né, para satisfazer as nossas próprias paixões, desprezando os ensinamentos de que o reino de Deus não é deste mundo e desprezando principalmente a pedra angular do edifício cristão, a caridade. A caridade, meus amigos, é o mais importante dos preceitos divinos. E se os grupos religiosos tivessem a caridade como pedra angular, como ensinou Jesus, não se lançariam uns contra os outros, né? Não teria a vontade dos mais fortes esmagar os mais fracos, e sim se unir, fortalecer, dar as mãos, e não entrar em guerra e lutas cruéis, fratricidas, como nós vimos na nossa história mundial. Sim? Isso não cabe aos ensinamentos do Cristo, cabe ao nosso egoísmo. A responsabilidade não é do Cristo sobre essas guerras, e sim dos homens que as praticaram. Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Jesus não disse: quem matar com a espada pela espada perecerá. Essa era a lei anterior, não é a lei de Jesus. Mas ele sabia que isso era inevitável. Ele sabia que, devido à inferioridade da natureza humana, isso aconteceria. Como lá aquelas crianças que eu falei no início, que disputam pelo seu brinquedo e brigam por ele, né? Por uma ignorância. Se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Então, o pensamento de Jesus, ao dizer esta frase, era outro, né? Jesus quis colocar que a implantação da sua doutrina de amor não se daria sem luta, não se daria sem antagonistas, não se daria sem divisão. E sabia que os homens, os seres humanos, usariam o nome dele como pretexto para essas lutas, né?
A seu turno, com a chegada do Espiritismo, nós continuamos vendo isso acontecer, essa divisão acontecer. A entrada do Espiritismo no nosso meio também enfrentou os interesses, também enfrentou o orgulho, o egoísmo, a ambição, o fanatismo, e também teve os seus adversários, também suscitou perseguições, também teve entraves, e todos sempre questões de ordem moral, sempre por enfrentar os interesses daqueles que não querem perder as suas posições sociais, as suas condições de superioridade material sobre outros. Então, esse mal, essa luta, essa espada, a gente vê, então, como consequência desse egoísmo humano. E não decorrente de um desígnio premeditado da parte de Jesus para semear a desordem e a confusão. Jamais seria isso. Essa, sim, seria a estranheza desse ensinamento de Jesus, dessa moral, né? Absolutamente não podemos compreender. Podemos traduzir isso num ditado popular, que é: não se pode fazer omelete sem quebrar os ovos. Jesus sabia disso. Jesus sabia que, devido ao nosso egoísmo, as guerras iriam acontecer, as brigas, as lutas, as disputas iriam acontecer, porque estavam todas originadas no nosso egoísmo, né? E aí eu quero trazer aqui, para finalizar, mostrando um exemplo desse amor de Jesus, em que as suas palavras não poderiam ser contraditórias a esse amor, uma história trazida do livro A Boa Nova, no capítulo 7, onde Jesus é chamado por Tadeu, seu discípulo, para afastar o demônio de uma mulher que estava enlouquecida, irada, violenta, e Tadeu tenta curá-la desse mal, mas não consegue, e Jesus, então, com toda a sua grandeza moral, traz essa mulher a sua plenitude, a sua calma, e esse irmão também que a perturbava, encaminhado para uma transformação moral, sim? Tadeu, vendo aquilo e vendo aquilo acontecer muitas vezes, como nos relata no livro Boa Nova, pergunta a Jesus: Jesus, por que não podemos reunir todos esses demônios e convertê-los todos de uma só vez? Ora, Jesus diz então a Tadeu: Tadeu, qual é o seu trabalho na terra? E Tadeu responde: meu trabalho é edificar o reino de Deus no meu coração, o reino dos céus no meu coração. E Jesus disse a ele, sim, seu trabalho é edificar o reino de Deus no seu coração. Todos têm muitos erros a corrigir em si mesmos. Para você alcançar o reino de Deus, você não precisa, Tadeu, que o seu adversário alcance primeiro. Faça você o seu trabalho. Então, Jesus não semeava jamais a discórdia. Jesus sequer impunha a ninguém a transformação. Jamais condenava. Jesus oferecia a oportunidade do encontro de uma nova consciência. Jesus recuperava com paciência, com amor, com exemplo. Jesus, então,
jamais seria o semeador da discórdia, porque todos nós somos irmãos e nós não podemos convencer por palavras, e sim com autoridade moral. Então, ficamos aqui com essa lição de Jesus, lição de amor, com o seu exemplo, compreendendo que se a divisão e os antagonismos acontecem, tão presentes na nossa sociedade atual, né? Nós precisamos abraçar, acolher, orar por aqueles que nos fazem oposição e por nós mesmos, olharmos para nós mesmos, para as nossas falhas, para as nossas imperfeições, para que a gente não queira, como Tadeu, transformar e condenar e curar o outro, mas que a gente possa curar a nós mesmos, corrigirmos a nós mesmos e nos transformarmos. Então, fiquemos todos com Jesus e que possamos ter essa lição dentro de nós e edificarmos essa paz, esse amor e esse reino dentro dos nossos corações. Uma boa semana para todos, muito obrigada, graças a Deus.